Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre cultura. E para falar sobre esse assunto, e um cenário, claro, o cenário nacional do momento, né? Para falar sobre esse assunto, eu estou com o vereador Guido Pérez e também com o Alexandre Martins, que é representante do MINC aqui no estado. Só para a gente ter, né, um cenário amplo do que acontece, o prédio do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e do MINC, Ministério da Cultura, está ocupado pelo movimento, ocupa MINC desde 19 de maio de 2016, é isso? Isso. Em protesto pela extinção do Ministério da Cultura, que foi fundido ao Ministério da Educação nos moldes do Ministério da Educação e da Cultura do regime militar como medida do governo Temer. Por pressão nacional, e aí a gente falava nos bastidores sobre isso, né, dos servidores, artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, Temer voltou atrás e restabeleceu o MINC. Eu começo então perguntando o básico, senhor Alexandre, o que representa o MINC para quem está em casa e conhece um pouco do sistema, né, conhecer um pouco do trabalho da cultura relacionado ao MINC. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Olha, o Ministério da Cultura ele é o responsável pela condução das políticas culturais no país. Para tu teres uma ideia, até o ano de 2003, a cultura era assim como que uma coisa muito distante da grande maioria das pessoas brasileiras, porque o Ministério ele só se ocupava do fomento através da Lei Rouanet, que atende a alguns setores, e meio que um balcão de negócios. Então, a partir da entrada do ministro Gilberto Gil, como o primeiro governo do presidente Lula, a cultura deixa de ser um ministério para atender apenas ao setor, mas senão para atender à sociedade, né? Como o Ministério da Saúde não está para os médicos ou profissionais de saúde, está para a população. E assim começa a acontecer com a cultura. Se espalhar condições de fomentar iniciativas culturais comunitárias, isso não existia, nem em sonho. Então foi uma transformação gigantesca que aconteceu nesse período, a estruturação de um sistema nacional de cultura para dar conta dessa política, de maneira que, com a atrapalhada do Temer de achar que ia economizar, um ministério que tem um orçamento no ano passado, 2015, foi menos de 0,2% do orçamento da União, acabou gerando essa mobilização da classe artística que entende a necessidade do Ministério para conduzir esse avanço do Brasil, deixar de ser ainda essa herança feudal colonial que nós temos na nossa história, para ser um povo que preza pela sua cultura, que a trata como uma atividade, inclusive econômica, viável para o enriquecimento do país. É isso, né? Um povo sem cultura é um povo sem alma. Quer dizer, um direito adquirido, mais um direito adquirido que quase se perdeu. Vereador, por aqui também houve impactos relacionados a isso também, né? Com relação à cultura, esses cortes. Nós também sofreríamos com todo esse impacto se houvesse sido extinto o MINC, né? Sim. Eu quero destacar a importante da cultura como elemento estruturante da sociedade, da civilização como um todo, né? Infelizmente, isso acontece nos governos todos até hoje. Eu acho que a partir do governo federal, que é uma pressão dos movimentos artísticos, não é do Lula em si, mas o Lula ele acolheu essas demandas, que é toda a área da cultura, se estabeleceu o chamado Sistema Nacional da Cultura e um Conselho Nacional da Cultura, o sistema que vai da esfera federal para o Sistema Estadual da Cultura e o Sistema Municipal da Cultura. Basta ver aqui na casa, a gente aprovou aqui, né, tem o plano de cultura, hoje tem o Conselho da Cultura aqui no município e tem hoje fundos para a cultura, que infelizmente, aí é outro problema, aqui o prefeito atual, infelizmente, não obedece nem o mínimo da cultura local. Estadual é o mesmo problema, com o governador Colombo, né? E no nível federal é 0,2%, que ainda é muito pouco ainda com relação mas a política ela se espraiou pelo Brasil inteiro, saiu do eixo Rio-São Paulo, e hoje é um processo de democratização da cultura como um todo, estimular não os grupos consolidados, né, os artistas, né, televisivos, mas a cultura invisível, que está nas periferias, os artistas em modo geral que historicamente nunca tiveram apoio, né, de sistema financeiro. Então hoje é um fundo, pelo menos, um sistema para isso, para incluir os artistas e as culturas populares, né? No nosso caso aqui, nós estamos aqui na casa tramitando os mestres do saber, as rendeiras, por exemplo, né? Os grupos de hip hop, a questão a cultura dos pescadores, enfim, a cultura negra, toda a aspecto da cultura negra está colocada no outro ministério que infelizmente também extinguiu, que foi a CEPIR, que é a igualdade racial. Lá tinha toda a questão do alimento nos terreiros, que faz parte da cultura
popular brasileira, cultura negra, povo brasileiro, enfim. Então, eu acho que a cultura é central para nós. Quando o senhor Temer, que é um governo ilegítimo, certo? Aliás, nós estamos com o ato de 19 de maio, né? O ato foi o fora Temer. Fora esse governo legítimo, que é um governo, golpista. Que por isso que teve um ato de 119 e um outro que ocorreu paralelo no final da noite, que foi uma manifestação em frente ao Ministério da Cultura, que agora aqui, que é um prédio histórico do IPHAN, que é um prédio, eu como arquiteto, a gente defende a questão da preservação da cultura arquitetônica e artística. Na frente ali os jovens, lá de 100, vieram espontaneamente, juventude, do curso da UDESC, né, da Federal, juventude como um todo, eles fizeram um ato belíssimo na frente, uma outra forma, inclusive, de manifestação, não aquela coisa discursiva, mas com a dança, né, enfim, e a partir dali eles foram e ocuparam o MINC, o prédio do IPHAN, que é o prédio da alfândega, para quem não sabe. Então ali, a partir de lá, até hoje, né, está um momento simbólico de ocupação, e para o quê? Para defender o conteúdo da política nacional, que é, aí vamos entrar na questão da cultura, um deles, né? Que é o programa da cultura viva, que é que alimenta os pontos de cultura. Agora, o Alexandre pode falar daqui a pouco sobre esse aspecto específico, que nós aqui, da Câmara de Vereadores, estamos promovendo, já aprovamos aqui na casa, uma audiência pública sobre a cultura viva, os pontos de cultura, em aliança, em parceria com a Alesc, que vai ser dia 28 de julho, todos estão convidados, 28 de julho, né? Que vai ser dentro da Teia Catarina. Da Teia Catarina, que é um evento que vai de 28, 29 e 30 de julho. Então, dia 28 à tarde, vamos ter uma grande audiência pública. Até então, íamos convidar o nosso ex-ministro Juca, né, de Oliveira, e nós vamos chamá-lo, o nosso ministro Juca de Ferreira, para estar aqui presente, não atual ministro, nós não reconhecemos, né, mas o ministro para discutir como é que fica a cultura viva nesse governo atual, apesar de voltar ao MINC, né? Mas como é que fica com a sua política geral que vinha se desenvolvendo até então. Então esse é o grande objeto aqui na casa da nossa Câmara de Vereadores, está contribuindo nessa direção, defender a cultura viva, os pontos de cultura que se espalhou aqui, né, no município, depois eu posso explicar melhor para o Alexandre, também a questão estadual, enfim, e vai explicar um pouco o aspecto da cultura viva. Mas eu acho que é importante isso, eu acho que a nossa opção parlamentar, eu chamo de uma frente parlamentar, municipal e estadual, e até nacional, na defesa da cultura. Como é a defesa, também paralelo, da questão do SUS, que está sob ameaça na área da saúde, que esse cara quer destruir também todo o SUS, que é uma referência internacional. Então esse governo Temer que está aí, ele quer, com base no discurso, no corte, que é o suposto corte da fiscal, ele está cortando, inclusive, de uma forma sem critério. Atacar a cultura, que já tem 0,2% do orçamento, é uma coisa irracional, é absurda que está fazendo. Tá? Então é um corte sem critérios, como foi um corte sem critérios também aqui no município que está ocorrendo. Está faltando exames médicos nos postos de saúde. O senhor prefeito César Souza cortou de forma discriminada. Ele vinha aqui na casa, o secretário de Finanças, não soube explicar os critérios de corte. A parte de igualdade racial foi 100% de corte. Né? Mas, no entanto, tem verba para a publicidade, para os comissionados, enfim. Então, esse corte sem critério, e o Temer, com os seus ministros, deram um discurso de competência, entre aspas, nós vamos cortar para estabelecer a crise do país. E o que aconteceu é que ele atacou em conquista histórica do movimento cultural, da saúde, na minha área, da cidade, a política urbana, tentou cortar 11.500 unidades habitacionais na área do programa de entidades. Depois o movimento nacional avançou e o Temer recuou. Em 3 semanas e meia, ele já recuou em várias frentes, entendeu? Inclusive, 3 ministros já caíram, estou para cair mais 3, né? Enfim. Então a questão da cultura foi agora, o ato 19, culminou no dia 10, né? 10 agora de junho, que foi um grande ato que aconteceu. E a história do nosso país tem uma questão cíclica dos golpes, né? Nós vivemos aqui um período de 31 anos de uma certa regularidade e normalidade democrática. Igual ao que aconteceu em 64, quando acontece um golpe, parte da imprensa diz que não é golpe, o judiciário também diz que não é, o Parlamento Federal, a mesma coisa, isso não muda. A diferença dessa época que nós vivemos agora para o que aconteceu em 64 é que os tanques não estão nas ruas. Agora, a cultura, por que atacá-la assim dessa maneira? Embora seja um valor ínfimo do orçamento, na verdade ela tem um poder simbólico extraordinário. Então, como nós até hoje sabemos
Quem que não lembra se eu cantar aqui? A volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Isso foi ato de cultura em protesto contra o golpe. Então tem uma força poderosa que eles quiseram de maneira revanchista atacar, mas acabaram tendo que recuar porque nós servidores não aceitamos a transformação do Ministério da Cultura em apêndice da educação, teve que retornar, mas ainda não há uma garantia da continuidade. É exatamente isso. Quais são os riscos que ainda corremos, né, com relação a isso? Porque ainda está comprometido, ainda não é uma coisa firmada, né? Não, embora assim o ministro que assumiu aí nesse governo interino tenha dito, inclusive, que vai manter os programas, mas objetivamente, veja, eu estou numa representação regional. Nós apenas recebemos uma única circular com a assinatura dele, ainda no período em que ele estava por ser nomeado como secretário nacional de cultura antes da volta do MINC. Quer dizer, a comunicação interna é zero, a máquina administrativa está praticamente parada. Nós nos comunicamos com Brasília, não temos nenhuma resposta, nenhum retorno. Então nós temos um receio muito grande em relação à continuidade das políticas. Do Cultura Viva, como o Lino disse, é um programa que atende à cultura popular, à cultura comunitária, as associações de bairros, os grupos tradicionais. Nós temos aqui em Florianópolis a Banda da Lapa, a Casa da Criança, o Instituto da Arco-Íris, a TV Floripa, o Baiacu de Alguém, os Bois de Mamão, enfim, é uma imensidade de instituições que receberam recurso para poder desenvolver o seu trabalho, recurso federal, e que não tem uma perspectiva de continuidade para suas ações. E, além disso, nós temos um outro problema muito sério, que no momento em que foi recriado o Ministério da Cultura, nós tínhamos 6 secretarias no MINC. Foram mantidas essas 6 e foi criada uma nova Secretaria Especial do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ora, nós temos o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, né, que é o IPHAN. O IPHAN tem autonomia, inclusive, para dizer assim, naquela região da alfândega, por exemplo, ninguém pode construir nada em volta. O patrimônio histórico não fica sujeito à especulação imobiliária. O Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, seja qual área for. Mas se uma secretaria foi criada dentro do Ministério, aí fica subordinada ao ministro, aí perde a autonomia que o IPHAN tem, vai haver um choque de competências. Então, o nosso patrimônio histórico e artístico fica comprometido, sob risco, com essa atitude que ainda não está muito clara. Então, como esse governo provisório entrou de uma maneira atabalhoada, já fazendo uma porção de confusões na cultura mesmo, é um exemplo, e nas outras áreas a gente tem visto, o nosso receio é que eles, até com medo de não conseguirem se sustentar muito tempo no poder, tentem fazer aquele pacote de maldades, a destruição mais rápida que eles conseguirem, aquela tática de guerra de cerco e aniquilamento. Então nós estamos vigilantes como servidores, como cidadãos. O movimento de ocupação é nosso parceiro, deu vida para aquele espaço ali na alfândega, nessa perspectiva de preservar as nossas conquistas, não permitir o retrocesso e que a gente consiga continuar avançando, na melhor das hipóteses, restituindo a legalidade democrática no nosso país. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, que é essa fragilidade que o MINC está enfrentando, né? O Ministério da Cultura está enfrentando, e também a fragilidade do IPHAN com essa criação de secretaria. Também vamos falar sobre a audiência pública que vai debater o Cultura Viva e todo esse trâmite que está aqui a nível estadual. Voltamos daqui a pouco com o programa Impressões. Instante só. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está falando um pouquinho sobre o cenário nacional, que, claro, afeta de forma veemente o Estado e também Florianópolis, né? Nós estamos falando sobre cultura e também sobre essa instabilidade que o Ministério da Cultura vem enfrentando aí, né? No primeiro quadro, a gente deu um cenário, a importância, né? Mostrou por que tantos artistas estão se mobilizando, a importância no cenário nacional e também todos os impactos que podem ocorrer a nível Estado, a nível Florianópolis. Nesse momento agora, eu queria que tanto o vereador Lino Pérez quanto o representante do MINC aqui no Estado, o senhor Alexandre Martins, me falassem sobre qual é o impacto, né, de um modo geral, né, que afeta o Estado com essa fragilidade do MINC, afinal de contas, o atual presidente voltou atrás, né, de manter o MINC, mas ele está, de uma certa forma, descaracterizado, a gente falava no intervalo, né? E o que preocupa isso em cenário para a nossa cultura? Bom,
Primeiro, assim, vou começar pelo nosso espaço aqui. Sim. Durante essa uma semana que houve a extinção do Ministério, para ele virar o apêndice da educação, nós estivemos extintos como instância, porque as representações regionais, nós aqui no escritório de Santa Catarina fazemos parte da representação regional sul, que fica em Porto Alegre. Elas faziam parte do gabinete do ministro da Cultura. Como o gabinete foi extinto, nós ficamos extintos por uma semana. E, ao final desse período, protagonizamos a volta dos que não foram, porque acabamos retornando, mas, assim, tudo de uma maneira institucionalmente desleixada. Eu diria até que quem ocupa as funções de direção em Brasília prevaricou, porque não cumpriu sequer o papel de repassar informação para as instâncias mais distantes, como é o caso das representações. Mas esse é o menor dos problemas, né? Nós temos aí um receio em relação à continuidade das políticas. Nós falávamos do patrimônio histórico e artístico, mas também tem as culturas populares, os editais de circulação, de intercâmbio artístico, né? Os editais de fomento das ações das mais diversas linguagens, música, teatro, dança, o Vale Cultura, quer dizer, as políticas que o Ministério veio construindo ao longo dos últimos anos, elas ficam sob um risco em função da própria insegurança institucional que nós vivemos hoje, né? Bom, aqui no estado, a título de curiosidade, né, em Santa Catarina, são hoje cerca de 75 pontos de cultura, só para ter uma ideia, e desses cerca de 15 estão aqui na capital, né, vereador? Então, quer dizer, tem um impacto gigante, né, com relação a isso, né? Gigante. Então, eu acho que esse movimento, a pauta central do movimento Culpa é que mantenham as políticas do até então Ministério, e agora restituído, né, mas como ampliar essa política. Tá certo? Por exemplo, a Cultura Viva tem que ser ampliada, para isso, 70 pontos, 75 pontos, tem que ir mais longe. E também tem mais verbas ainda, e novos programas tem que abrir. A Lei Rouanet, enfim, tem que ser aperfeiçoada, ou seja, vários mecanismos que o Ministério vinha incubando, né, eles podem estancar. Por quê? Porque a lógica do governo Temer, o governo legítimo, né, ele quer cortar as verbas, de qualquer jeito, mesmo que seja no caso. Então, nós queremos expandir os recursos, ele está nos títulos contra a contramão. Então, o discurso que ele fala é que não podemos gastar mais por causa da crise. Mas, na realidade, ele ataca pontos centrais da cultura brasileira, no caso específico da cultura. Então, a pauta do Ocupa MINC não é só restituir o MINC, que foi uma vitória parcial. Se construiu, voltar o MINC de volta. Não com esse ministro aí, é o nosso Juca Ferreira, certo? Mas, em segundo aspecto, é ampliar as políticas. Agora, outro ponto que eu queria chamar a atenção é o que está por trás do governo Temer, que é o governo neoliberal mais pior que o governo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso avançou em várias pautas sociais naquela época. Mas, claro, sob uma política de contenção, sob o FMI, Fundo Monetário Internacional, política de contenção dos gastos, né, enfim, e abriu para o mercado. Foi aquilo que deu, foi o desastre que deu na época do governo Henrique Cardoso na parte da política de contenção de gastos. Bom, agora esse governo dele vai ser pior, porque ele vai atacar em toda, inclusive as conquistas do movimento social, na parte trabalhista, né, acabar com a CLT, enfim, nas outras áreas, o SUS, ele tem a ousadia de querer acabar com o SUS. Isso aí é um caos, né? No caso aqui da cultura, eu acho que isso é importante que se frisar para o povo brasileiro, aqui em Santa Catarina e Florianópolis, o que está em risco, olha só, é a desregulamentação das políticas de preservação. Por exemplo, tu tens um prédio histórico, acabou de falar em sobre isso, ele diz, isso é uma questão que vem da Carta de Veneza, isso vem antigo já. Não é só basta o edifício preservar, mas todo o entorno do edifício. Hoje o conceito mais avançado da paisagem que ser garantido no plano diretor, que é outro assunto também interessante, que é a paisagem. Então você tem um cone visual, que você tem uma paisagem ao fundo, você preserva a paisagem, é mais que a arquitetura. O que está acontecendo com o atual governo Temer? Ele está mancomunado com os grandes capitais, a gente sabe, né? Além da política da bala, etc., né? O agronegócio, é a questão da política imobiliária e da construção, a indústria da construção, que vai querer. Eles vão pensar a liberar, então eles vão desregulamentar as políticas de patrimônio que tem, assim, 80 anos. Então, por exemplo, se o cara quer construir do lado de um prédio histórico, que não pode construir um edifício, eles vão tentar agora o quê? Desregulamentar a política de entorno
para poder construir um edifício do lado. Por quê? Porque para explodir, para supostamente alavancar a economia da indústria da construção. Então, interessa liberar os capitais nas cidades. Mesma coisa está acontecendo no outro Ministério do Meio Ambiente, também, que é lógico, também sumiu, do meio ambiente, lá é desregulamentação das restrições ambientais, que foi um motivo de debate agora há pouco na Universidade Federal, o Ministério Público Federal está muito preocupado com isso, que é a questão, eles dizem, né, não, tem muita burocracia na tramitação das licenças ambientais. Então, com isso, eles agilizam, né, e liberam para o capital imobiliário ocupar áreas de preservação, enfim, na parte ambiental. Na parte cultural, a mesma coisa. Quer dizer, toda a parte que é arqueológica, construtiva, em termos artísticos, arquitetônica, da memória construtiva, ela está em risco. Não é por acaso que o política tomba-destomba, que eu chamo aqui, o prefeito atual, César Souza, ele fez uma coisa que nunca aconteceu, não há precedente. Em 74, nós estabelecemos uma política de preservação do município, nós fomos inéditos no Brasil. Agora nós podemos dar uma coisa inédita inversa. Sabe o que ele fez? Ele destombou uma região que é tombada, não pode construir naquela região. Por exemplo, no núcleo central, no primeiro núcleo que é do centro da cidade, que é a parte mais preservada. Depois tem o segundo anel e o terceiro anel, né, que vai para fora, vai liberando, vamos dizer, a parte histórica. O que sabe o que ele fez? Ele tombou e destombou algumas regiões. O que ele fez? Ele é tombado e destombou. Para que destombar, hein? Aí ele tombou de novo. Mas quando ele tombou, ele deixou fora algumas edificações que são objeto da especulação imobiliária. Mais uma das problemáticas. Entendeu? Então, isso quer dizer que o atual prefeito já está alinhado com uma linha nacional de desregulamentação das leis. Agora, nos poucos minutos que nos restam, eu queria que a gente explicasse um pouquinho a importância dessa audiência do dia 28 de julho, né, que vai debater o programa Cultura Viva, explicando um pouquinho o que é o Cultura Viva e uma das possibilidades, né, de substituição aí da Lei Rouanet pelo Procultura, né. Eu acho que é interessante a gente explicar para quem tem em casa tanto o que significa o programa Cultura Viva, né, como também o Procultura como substituição aí da Lei Rouanet. Eu pediria a atenção dos dois. Vamos fazer um esforço, porque cada um deles é tema para um... Totalmente uma proposta diferente, né? Mas o Cultura Viva, como eu tinha falado antes, a proposta de atendimento da cultura popular, da cultura comunitária. Sim, sim. Então ali entra a cultura cigana, a cultura negra, a cultura indígena, povos remanescentes de quilombolas, enfim, a cultura LGBT é muito amplo. E ele dá conta de que naquelas organizações comunitárias se produz cultura, se forma público para teatro, cinema, música, se ensina esses ofícios, se ensina a gostar de desfrutar, né, das atividades culturais. Mas essas atividades elas precisavam de um fomento, de um recurso. Então, o Cultura Viva foi criado para que essas organizações comunitárias pudessem usar o recurso público para potencializar as suas ações, né? E isso vem acontecendo desde 2004, então são 12 anos praticamente desse programa, que era um programa de governo, era um programa do governo Lula, depois foi assumido pelo programa da presidenta Dilma. Mas como é que ele está hoje no Estado? Em 2014 ele se tornou uma política de Estado, porque foi aprovada a Lei 13.018 de 2014, que instituiu um programa do governo brasileiro. E em Santa Catarina nós conseguimos criar a primeira rede estadual, e isso foi um convênio com a Fundação Catarinense de Cultura, sendo 80% do recurso federal e 20% a contrapartida local, para 60 pontos. Depois tem outros que entraram em outros editais diretos com o Ministério, então em torno de 75. Mas hoje está carecendo de recursos. Nós temos aí um edital por ser lançado daqui a pouquinho, entre os meses de junho, julho, aí, esse mês e o próximo, para repassar um pouco dos recursos que ainda são remanescentes do convênio anterior. E vínhamos trabalhando num novo convênio, que até agora não sabemos mais se ele vai acontecer, porque o Ministério ele tem alguns pontos que são ligados diretamente a ele, mas ele tem descentralizado ou desconcentrado os recursos para que estados e municípios possam criar suas redes que têm uma facilidade maior na gestão. E a lei, ela trouxe alguns benefícios interessantes. Os pontos de cultura antes ficavam muito focados numa prestação de contas detalhada, contábil e financeira, mas se deixava um pouco de lado o objeto.
Então, se hoje a gente consegue repassar recursos para uma entidade comunitária desenvolver o seu trabalho, o foco da fiscalização, do acompanhamento, não será no detalhe da vírgula e do centavo. É claro que os orçamentos eles são avaliados, eles têm que ter um parâmetro, mas o foco é nas atividades. Ficou de desenvolver tantas oficinas de música, teatro, por exemplo, então vamos ver se realizou, tem as fotos, as listas de presença, as apresentações, as matérias de jornal, os resultados efetivos, né?